sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo eles 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Os primeiros 5 livros são chamados Pentateucos. Eles são compostos de Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Os próximos 12 livros relatam a história de Israel e eu vou ler eles agora para vocês. São os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os próximos livros eles são relatados como poesia ou como cânticos. Os livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os próximos livros que eu vou ler agora são 5 livros, são de profetas maiores da Bíblia, pode-se dizer assim. Profetas que mais profetizaram em Israel são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os próximos 12 livros que eu vou falar agora, eles contam a história e os mistérios de Israel, dos profetas menores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós terminamos o Antigo Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento, que são compostos de 27 livros, sendo os 4 primeiros são os Evangelhos, que é no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. O próximo livro, ele conta a história dos apóstolos e conta a instituição das igrejas, que ele é no livro de Atos dos Apóstolos. Passaremos agora para as epístolas e para as cartas. São no total 21 cartas, sendo ela 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo e 8 por outros autores diversos. Paulo escreveu 13 cartas que eu vou ler agora para vocês, que são o livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e os outros autores agora, que são mais 8 livros, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E por último, não menos importante, o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Bom, agora, como prometido, nós passaremos para o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia dos 5 Pentateucos que eu falei para vocês, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, nos dá direção, discernimento, abençoa cada um que está do outro lado, que vai ouvir essa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 do livro de Gênesis, a criação original. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Segundo dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê
fruto segundo a sua espécie, e que sua semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais e estações determinadas, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. 5º dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil vivo que ainda se arrastam, e as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asa segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares. E as aves se multiplicaram na terra. E foi assim a tarde e a manhã do 5º dia. 6º dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornar a encher a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, serve-vos para alimentá-lo. E todo o animal da terra, e todas as aves dos céus, e tudo a que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã no 6º dia. Bom, esse foi o estudo de hoje. Terminamos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada. Se você gostou dessa leitura, não é bem um estudo, é uma leitura da Bíblia mesmo. Para quem quiser acompanhar, todos os dias às 18 horas vai sair no canal. Clica aí em se inscrever, que é muito importante. Clica aí no joinha, deixa seu joinha. Se você gostou, compartilha com alguém que queira, que tem interesse em ler a Bíblia, que muitas vezes tem preguiça de ler a Bíblia, né? Pode colocar no celular, coloca no fone de ouvido.
vai no canal, coloca um fone de ouvido, você pode ir escutando para o seu serviço, para a sua escola, você pode interagir com os seus colegas, você pode enviar uma palavra dessa para os seus amigos, você pode salvar uma vida através da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa uma mensagem abençoada e se você quiser ir sentir no seu coração. E eu desejo tudo de bom para você e para sua família e que Deus abençoe sempre a minha vida, a sua vida, a nossa vida e que essa mensagem possa alcançar mais e mais vidas. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.